Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Gostaria de trazer o ensinamento de alguns santos da Igreja, lá do início do cristianismo, sobre o evangelho que nós escutamos. São Jerônimo diz que essas parábolas falam do reino dos céus. Que entende-se por reino dos céus a pregação do evangelho e o conhecimento das escrituras, que conduz à vida eterna, conforme foi dito aos judeus em Mateus capítulo 21. Ser-vos-á tirado o reino de Deus. Serve para nós, né? O reino de Deus, se nós não aderirmos a Cristo, se rejeitarmos a Cristo, podemos perder o reino de Deus. São João Crisóstomo, ele vai dizer: Nosso Senhor havia dito que se perdem 3 partes das sementes e uma só se conserva. E ainda muita perda desta última por causa da cisânia que se espalhou sobre ela. Então pode ter semente boa, né? Semente ruim. Fermento bom, fermento da maldade. Isso é cisânia, divisão, contenda. Então o reino de Deus tem aqueles que querem fazer o bem aqui nesta terra, estão inseridos no reino do Senhor, mas tem inimigos do reino de Deus que perseguem a mensagem, os cristãos, a igreja. E São João Crisóstomo continua: assim, para que seus discípulos não fizessem a si mesmo a pergunta: quem e quantos serão, pois, os fiéis? Propôs-lhes a parábola do grão de mostarda, para tirar deles esse temor. Quantos serão salvos? Quantos estarão fiéis a Deus? Então o grão de mostarda cresce silenciosamente. Assim o reino de Deus cresce no coração de todos, de modo silencioso. Então nós ouvimos o comentário de São Jerônimo, São João Crisóstomo. Vamos ouvir o comentário de Santo Agostinho. O grão de mostarda representa o fervor da fé, porque se diz que ela expulsa os venenos, ou seja, os ensinamentos iníquos. E penso que por galhos da árvore evangélica, essa semente de mostarda aqui cresce, vira uma árvore com galhos, os pássaros vêm ali repousar sobre esta árvore. Agostinho diz: essa árvore evangélica que cresceram do grão de mostarda, aqui devemos entender a variedade dos dogmas da Igreja, sobre os quais descansa a multidão das aves do céu, isto é, das almas dos fiéis ou as virtudes dos que combatem pelo serviço de Deus.
Então nós descansamos nesta árvore do reino de Deus. Essa árvore é a igreja, a guardiã da verdade, diz Santo Agostinho. Por fim, São Gregório vai dizer: sobre esses galhos descansam as almas dos justos, que se elevam dos pensamentos mundanos com as asas das virtudes e respiram longe dessas fadigas. Ou seja, nós vamos a este galho desta árvore do grão de mostarda, saindo do que é mundano para pensar em Deus, renunciando o pecado para chegar à santidade. São Gregório continua: o fermento significa a caridade. A caridade porque a caridade estimula e excita o fervor. A mulher que mistura o fermento nas 3 porções de farinha para São Gregório, esta mulher é a figura da sabedoria. As 3 medidas são os 3 graus de caridade, manifestados nestas palavras. Ele abre 2 pontos e vai dizer: com todo o coração, com toda a alma, com toda a inteligência. Então, durante o seu dia, a sua semana, procure fazer o seu serviço para o reino de Deus. Se dedique com todo o coração, com toda a alma, com toda a tua inteligência. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós, sobre a nossa semana. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.